Não, uma coisa também que, por exemplo, como jornalista, o pessoal fala, você tem que dar espaço para os dois lados falarem, mas queria te perguntar por que que você não necessariamente precisa dar espaço para os dois lados sempre numa teoria? Bom, o dar o espaço, por exemplo, o nosso podcast. Né? Se a Uhum, gente, às vezes, alguns nos criticam isso. Ah, bom, vocês estão falando aqui de discos voadores e vocês não trazem um uhum, ufólogo. Bom, uhum, só que os ufólogos têm muito mais espaço na mídia do que a uhum, gente. Né? Então, se dá espaço para o outro lado, mas não precisa necessariamente ser a gente. Tá? uhum, Então, isso é uma coisa. Ninguém está proibindo o uhum, astrólogo, o ufólogo, o homeopata de se manifestar, a gente só não está dando uma plataforma uhum. para eles. Uh, Depois existem aquelas situações onde é falso dizer que existem dois lados. É Né? verdade. Sempre Uhum, existem opiniões contrárias. Se eu pego, por exemplo, as mudanças climáticas. As mudanças climáticas, 99, eu já esqueci a fração, era 99, alguma coisa, das pessoas que trabalham com mudanças climáticas, né, meteorologistas, geólogos, que são especialistas nisso, estão de acordo de que existe um aquecimento aquecimento global, esse global. aquecimento global provoca variações climáticas que podem, às vezes, ser mais frio ou mais calor, ou tempestades. Dentro dos especialistas não há controvérsia. Não Uhum, existem dois lados. Existe consenso. Quando a gente fala em consenso científico, a gente não está dizendo que os cientistas concordam. A gente está dizendo que as evidências concordam. Não uhum, são as pessoas, são as uhum, evidências. A, uhum. a grande totalidade das evidências apontam para isso. Então, se eu vou fazer uma matéria sobre mudanças climáticas, não faz nenhum sentido trazer um negacionista climático, Aham. Que porque fala que ele não não está tendo aquecimento global, que não está mesmo se tendo, ele seja científico, ele é a minoria da minoria da minoria, né? porque isso mostra uma falsa controvérsia. Isso vai passar a impressão para o Que é público geral 50-50. que é 50-50, que aquilo ali tem o mesmo peso. Uhum, Existem controvérsias científicas que são genuínas, mas não é o caso. Não faz sentido, quando vai ter um eclipse, eu trazer um astrofísico e, ao mesmo tempo, trazer um astrólogo. uhum, Então, a imprensa é uma das responsabilidades, e isso é algo que os jornalistas vêm debatendo recentemente, é dentro das responsabilidades dos jornalistas, quando que eu tenho que dar espaço para uma opinião contrária e quando uhum, essa opinião contrária é ou não representativa. Se ela não é representativa, não precisa dar espaço. uhum. Tá? Então, consensos vão sendo construídos quando evidências se acumulam. E a gente precisa aprender a ouvir os especialistas. Não é ouvir uma pessoa, é ouvir o conjunto de especialistas, né? E, Uhum. de novo, a gente vive num mundo hoje onde a ciência ela não vem sendo ouvida. Né? A gente precisa, da mesma maneira Mas que você não a acha que gente... isso até talvez seja uma falha da comunidade científica de saber divulgar, porque esses documentários de pseudociência são muito saborosos, né? Para quem não tem, né, tanto entendimento da ciência. E a ciência, em geral, ela é um pouco mais árida e muitas vezes, não é o caso de vocês, claro que é um podcast que divulga, mas muitas vezes eu acho que a comunidade científica tem dificuldade nessa divulgação, de ter uma empatia também É, com o público que não entende de ciência e falar num jargão mais é, simplificado. é assim, a gente não pode querer e não pode exigir que todos os cientistas façam divulgação, Claro. porque fazer divulgação não é simples. Né? A gente está há Uhum. 10 anos fazendo o podcast e foi algo que foi sendo aprendido a fazer. Né? Como é que... E ainda eu acho que tem muito a ser melhorado, muito, muito mesmo. Então, da mesma maneira que a gente não pode exigir que todos os médicos
saibam fazer divulgação, porque a gente precisa que os médicos fiquem lá fazendo medicina, né? A gente precisa dos cientistas que só fazem ciência, Claro. mas a gente precisa incentivar que exista uma interface de pessoas que tiveram treinamento em ciência, mas que não desenvolvem atividade de cientistas, né? E são bons comunicadores. Existem pessoas que fazem as duas coisas bem, mas existem pessoas que têm vocação para divulgação. Então, a gente precisa ter incentivos para que divulgação científica seja mais feita e bem aceita na comunidade. A gente precisa ensinar todo mundo, né? Aos cientistas, a gente precisa ensinar comunicação, e aos comunicadores a gente precisa ensinar ciência, né? E trazer esses dois grupos um pouco mais próximos. Então, isso é parte da equação, essa deficiência que a ciência tem em comunicar não só seus resultados, mas principalmente seus métodos, que é fundamental. Mas a outra variável nessa equação é a seguinte: quando a gente vai fazer um tratamento médico, a gente quer que esse tratamento seja baseado em evidências. A gente quer uma medicina baseada em ciência, baseada em evidências. O cara, a gente quer resultado, né? E que me garanta que tem algum resultado por trás, né? Então, se o cara me disser, olha, eu vou jogar essa água no pôr do sol, olhando para o sul, com um pozinho, isso vai curar o teu câncer? Eu vou dizer, tudo bem, tá? Mas eu vou procurar um médico que vai me fazer um tratamento mais baseado em ciência. Da mesma maneira que a gente tem medicina, e que a gente quer e deseja medicina baseada em ciência, a gente precisa urgentemente de política baseada em evidência. A gente tem poucos recursos. Esses recursos, então, existe uma decisão política onde eles vão ser usados. Eu preciso que isso seja baseado em evidências. Agora, a gente está numa situação onde o Ministério da Saúde tem poucos recursos e estão gastando recursos em tratamentos que não têm comprovação. E as evidências que a gente tem apontam que esses tratamentos são até prejudiciais para quem está com o coronavírus. Então, o que a gente quer? A gente quer que a ciência e os especialistas e os cientistas sejam ouvidos. O consenso desses cientistas. Os cientistas ao redor do mundo, não precisa ser os cientistas brasileiros se alguém desconfia que eles têm outros interesses. Vamos ouvir a comunidade internacional, vamos ouvir a OMS. Né? Então, a gente tem que conseguir separar a ideologia, porque a ciência não tem ideologia. O cientista tem ideologia, mas a ciência mostra o mundo e, infelizmente, o mundo é o que ele é. Ele não vai deixar de ser daquele jeito só porque a gente não acredita nele. O universo, ele não está nem aí porque a gente acredita. Né? Ele é o que ele é. E a gente tem que aceitar isso e exigir que os nossos políticos, né, usem a ciência na medida do possível. Né?